Dá Sim, para ouvir também, tranquilo. tá ok. Seja bem-vinda, Mayara. Gente, hoje a live é uma live bem interessante porque acredito que muitos pais, pelo menos eu tenho ouvido várias reclamações nesse período de pandemia, o que fazer com essas crianças dentro de casa, e alguns pais começaram a perceber algumas atitudes dos filhos que, às vezes, por não saber como acontecia na escola, começaram a perceber algumas dificuldades, alguns comportamentos diferentes. E nós vamos estar falando sobre isso um pouco. Vamos falar hoje sobre déficit de atenção. Então, a Rosa, eu vou apresentar a Rosa para vocês aqui. A Rosa é missionária também. Ela está como missionária na Espanha há quantos anos, Rosa? Há 14 anos. 14 anos aí já como Uhum. missionária na Espanha, mas além de missionária, ela tem uma formação na área de educação muito boa. Vou estar lendo aqui para vocês, porque com certeza não vou lembrar de tudo. Então, a Rosa ela é pedagoga especializada em identificação de transtornos de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. Ela também tem mestrado em identificação e detecção de déficit de atenção com hiperatividade, sem hiperatividade, isso? Isso. E também trabalha com cuidado integral de crianças e adolescentes de terceira cultura e filhos de missionários. Além disso, ela tem um canal aqui no Insta, também faz lives com missionários, o trabalho que elas fazem no campo, que é super interessante. Enquanto vocês estão entrando aí, sejam super bem-vindos e podem estar também mandando as suas perguntas aqui para nós, tá bom? Esse é um vídeo que eu faço aqui, sempre subo para o YouTube para que as pessoas também tenham acesso. Então, pode estar mandando aí as suas perguntas. Então, eu queria cumprimentar vocês, né? Agradecer esse convite, agradecer, Sara, por esse convite. Imagina. E é interessante porque todos esses cursos que eu fiz foi depois que eu me casei, depois de eu ter os meus filhos. Então, porque muitas mulheres falam, depois que eu casei, né? Eu não Não pude fiz mais estudar nada. mais, né? É. Então, e eu também sou professora de espanhol, porque eu fiz o curso de espanhol. Mas foi tudo depois que eu me casei com os filhos Que bom. pequenos, né? Esperei eles terem uns 8, 9 anos, aí comecei a estudar, né? E então, filho não atrapalha, né? Se a gente Não. sabe levar bem as coisas, né? Eu sempre achei que o meu papel principal era na igreja e como mãe. Isso. Então, eu sempre dei, né, priorizei essas coisas. Estudar é importante, mas não era tudo na minha vida, né? Uhum. Então, eu dava sempre tempo para as crianças, mesmo quando eu tinha que estudar, né? E não deixava de ir na igreja, né, para estudar. Uhum. E eu fiz o mestrado aqui mesmo, porque as coisas que Deus faz, né? Eu pensava que eu queria fazer um curso, assim, eu me inscrevi para fazer um mestrado na área de educação, na área de Uhum. espanhol. E eu me inscrevi na universidade, tudo, eles me aprovaram, que eu tinha o diploma daqui do Cervantes, né? De espanhol, então eles me aceitaram, tudo bem. Mas aí o curso não aconteceu aqui. Ia ser em Uhum. Madrid, mas não veio para Madrid e ficou só no norte. E eu não pude fazer o curso, porque era muito caro para ter que Ficar pagar indo, né? Aham. hospedagem, né? E É. tudo. Mas eu tinha que ter feito um pagamento da matrícula, então eu tinha pagado. E aí a universidade pública aqui, né, me convidou Uhum. se eu não queria fazer o curso na área de psicologia, né? O Uhum. mestrado na área de psicologia. Aí eu pensava, mas era o que eu queria, né? Só que Que na hora legal. que eu fiz a matrícula não tinha essa opção, né? E Aham. aí eu, Deus preparou tudo lá. aí eu comecei a fazer o curso. Aí não sei por que também, né? Eu sei que é Deus. Eu acabei Isso. ganhando uma bolsa e fiz o curso. Glória a Deus. Então eu avalio as crianças, né? Na hora que as crianças ou adolescentes vêm até mim, eu avalio primeiro, são várias provas, porque eu avalio
essa criança, mas avalio também os pais, o perfil educativo dos pais. Uhum. Também peço para os professores responderem para a gente não ter dúvida, né? Aí Isso. depois que essa criança chega até a mim e eu já identifiquei o que que ela tem, né? Uhum. Então, eu vou escrever um programa para ela, individual, né? Um programa individual para eu poder começar a fazer, não é uma terapia, na verdade eu vou fazer um treinamento, né, nas áreas que ela necessita, áreas de educação, áreas de, por exemplo, às vezes a criança não tem um relacionamento social, porque o problema do déficit de atenção é que junto com o déficit de atenção, a criança é distraída, ela é impulsiva, as relações sociais dela, muitas vezes ela não sabe, então, ou ela tem, geralmente ela tem amizade com criança abaixo da idade dela, né? São crianças nervosas, às vezes que não aguenta que o outro toca. Então, isso daí faz com que a criança acabe tendo uma defasagem na área social também, né? E de Não só aprendizagem. E de amadurecimento cognitivo. A criança impulsiva, ela não pensa antes de fazer, não vê as consequências. Então, acaba, por elas, não todos os déficits de atenção têm hiperatividade, mas os que têm, muitos pensam que é problema de falta de educação, né? Ou pensam que é problema, assim, que os pais não dão limite. Então, e aqui na Espanha é muito comum os professores falarem que elas são preguiçosas, né? Que elas não querem focar atenção, né? Por isso. Então, a criança chega até mim, então, às vezes me dá dó, porque com 7 anos a criança já escutou o professor falar que ela é um vagabundo, que ela não faz nada bem, que ela não serve para estudar, sabe? Então, também eu tenho que trabalhar a autoestima dela, né? Trabalhar a autoestima, o alto valor. E, geralmente, a gente vai ver uma área que ela é boa dentro da escola, né? E nessa área aí, eu vou começar a trabalhar para essa criança alcançar, né? Para ela começar a ter notas boas ali, ser bem valorizada. Então, aquilo lá vai ajudar as outras também matérias, né? Ela ajudar a equilibrar. E é incrível, porque eu vejo que Deus também me abençoa muito. Eu já peguei adolescentes assim, é mais fácil com 7, 8 anos tratar, mas tem adolescente que já chega até mim com 12, 13 anos, né? Já peguei até de 16 anos. E elas chegam para mim assim, eu não presto para nada, eu não sou boa para estudar, eu não... Então, porque eu sempre pergunto, trabalho com ela para saber o que ela quer ser. Aí ela fala, não, o professor já disse que eu não dou para estudar, não, que eu não sirvo para estudar, sabe? Então, chega com a autoestima baixa, com alto valor baixo, né? Achando que não vai adiantar fazer nada, nenhum esforço, sabe? Mas incrível que pareça, essas crianças... Eu peguei um menino no ano passado e era o tipo do menino assim que o professor não quer nem ver ele na frente, sabe? Brinca na aula toda, fala na aula toda e tal. E eu comecei a trabalhar com ele, eu pus ele num grupinho, que ele tinha 2 amigos. Aí eu pus ele nesse grupo, porque eu achei que ele ia sentir apoio, né? Quando a gente pode pôr no grupo, é melhor, porque um adolescente ensina o outro, né? E ele ficou só 2 meses comigo. E ele estava com rendimento acadêmico, as notas 1, 2, 3, horríveis. A mãe dele estava desesperada. Aí, geralmente, as mães choram, né? Me falam, esse menino não tem jeito, ele não quer, ele não... Mas não é que ele não quer, ele não pode, é diferente. Aí, eu trabalhei com esse menino 2 meses e meio. E aí, veio a pandemia, né? Não pude trabalhar mais pessoalmente, continuei ligando para a mãe dele, ligando para ele, para incentivá-lo. Aí, quando foi aqui termina o ano em junho, né? Como também na Europa toda. Né? Então, essa criança falou assim, eu falei para a mãe, e aí, como é que está? Ela falou, Rosa, ele recuperou todas as notas. Ai, que o que bem. você fez com ele? Eu pensei assim, foi Deus que fez alguma coisa. Nem eu não acreditava que essa criança ia tirar É verdade, notas de tão boas, difícil. Né?
Mas eu dava um tempo para ele. E às vezes a criança precisa de tempo, precisa de amor, né? Precisa que você olhe para ele. E eu, porque justo eu pus ele com dois coleguinhas, dois amiguinhos que ele gostava bastante, né? Que estavam também, Aham. eu estava atendendo. Então, ele viu como esses meninos tinham mudado, né? Aham. E serviu de modelo para ele, porque isso também eles Uhum. precisam, né? Precisa ter, fazer o automodelado, ele tem um modelo, ele vê o modelo, então ele imita o modelo, e nada Uhum. melhor do que um adolescente para isso, né? E aí ele conseguiu passar de ano em todas as matérias, eu Superou. fiquei impressionada. Que bacana. É muito legal, viu? Muito legal mesmo. Mas a gente vê que Deus, né? Porque na nossa sociedade, muitas vezes não vislumbra essa parte, né? Uhum. Espiritual, né? Com Mas eu certeza. oro pelos meus alunos. Todos os alunos Sim. que Deus me manda, eu oro por ele, oro pela família, porque, claro, eu acabo conhecendo a família, né? Porque eu tenho que Uhum. avaliar os pais, tenho que ajudar os pais na área de educação, ensinar para eles Uhum. como que eles podem falar com as crianças, né? Com os adolescentes. Então, eles acabam confiando muita coisa em mim também, né? Uhum. Os adolescentes, e isso também eles. Você sabe como é que é, né? Quando eles são adolescentes, a gente já não é, como pais, não é o melhor modelo para eles, né? É, eles Então, querem outra coisa. então, assim, mas os meus alunos adolescentes, crianças também, eles mandam um recadinho para mim, manda coraçãozinho, sabe? É uma gracinha. Eu sou apaixonada pelos meus adolescentes e crianças. Então, é um trabalho assim muito bom, que, né, quando se fala em trabalhar com dificuldades de aprendizagem, e a gente, você falou, né, que vem muitos com as dificuldades, mas também vem, eu acredito, muitos que eu também ouço muito, né? Ah, meu filho foi diagnosticado, mas no caso não era, né? Era uma questão mais mesmo de... Porque todo pai acha que o filho que é mais travesso tem déficit de atenção. Não é? Uhum. Ele mesmo diagnostica, não, mas meu filho tem déficit de atenção. Por isso que ele é assim, né? É, Então, deixar bem claro que não é assim, né? não Existem é assim. sim os déficits, e nós vamos conversar isso para o pai perceber o que é e o que não é esse déficit de atenção, né? O que na verdade, realmente a criança não quer fazer, não quer se Ou às dedicar. vezes está passando por problemas. Por exemplo, Uhum, quando eu estou aqui, muitos dos meus alunos são crianças de terceira cultura, né? Que o aham, pai e a mãe é da América do Sul, né? Às vezes a uhum, criança nasceu lá e veio para cá e foi criada aqui. Então, por exemplo, eu peguei uma menina, uma criança, uma mocinha, tinha 14, 15 anos, a mocinha. aham, Só que ela veio para cá, a mãe dela tinha vindo, né, já trabalhar uhum, aqui, e depois ela ficou 7, 8 anos sem a mãe no país de origem, uhum, trouxe a criança, menina, né? Claro, a menina veio para cá e por mais que seja espanhol também a outra língua, mas o aham. jeito de ver a vida, o Tudo. jeito, né, a Cultura cosmovisão é é totalmente totalmente diferente. diferente, o Aham. jeito do professor lidar, né, porque aqui os professores Sim, são mais secos. é. Então, tudo isso abala a criança. Então, aí, eles vieram com ela, com essa criança, ela já tinha acho que 13, 14 anos. E aí, eu comecei a avaliá-la, né, para ver, né, por isso que eu faço Uhum. vários testes, todos são uns 17. Fiz, Aham. mandei para a escola e tudo, né? E até eu pedi, porque como ela tinha morado com a avó, então eu pedi para a avó responder, sabe? Para saber tudo. Uhum. E eu falei, não, essa criança não tem nada disso. Ela tinha um grau de ansiedade muito grande. Uhum. Porque até então ela não se levava bem com a mãe, não se dava bem Uhum. com a mãe, sabe? Uma Ainda tinha questão aquela mais pessoal mágoa. mesmo. Aham. Tinha aquela mágoa, né? Aquele distanciamento fez mal para ela, né? E ela tinha Uhum. muita ansiedade, muita insegurança, né? Ela era moreninha e aqui Uhum. o pessoal tem muito preconceito, né? Contra Aham. isso. Então aí eu fui trabalhando com ela, vi que ela tinha um grau alto de ansiedade, estava com a Uhum. autoestima abalada.
E aí eu falei, ela não tem nada, ela tem outras coisas. Também fui conversar com a mãe, ajudar a mãe a fazer essa ponte, né? Sim. Para que pudesse haver perdão, né? Para que pudesse haver laços ali, né? Graças a Deus, isso daí foi bem, foi resolvido, né? Então eu fiquei com essa menina, eu fiquei com ela uns 2 anos, mas mais para ajudá-la, assim, nesse sentido, né? Que eu notei que ela precisava desse apoio. Então, pronto, resolveu, Aí né? já resolveu. Então E, eu pego só vários. para A maioria completar, dos alunos que vêm até a mim não tem déficit de não atenção. tem. E aí, hoje em dia, com essa questão da pandemia, e eles tendo que estudar em casa, aí você pensa assim, a criança está presa, tem que ficar sentada e tem que ficar o que às vezes na escola levanta, vai de uma sala para outra, ou tem a mobilidade da sala, em casa não dá, E né? tem um Tem que ficar recreio, né? sentada, tem o É. recreio para gastar energia, aí lá não dá, tem que estar na frente de um computador que é super cansativo, né? E dentro de casa. Então, lógico que a criança vai ficar agitada. É, Mas ela vai ficar agitada não é porque ela tem é, déficit de atenção. E é por isso que eu porque achei por mais que a super escola. importante conversarmos e mostrarmos para os pais quais as características, e já vamos entrar nas perguntas aqui, quais os sinais, as características que nós precisamos ver para detectar, então, o que é realmente esse déficit de atenção. Né? É, E é isso que a gente vai estar falando aqui um pouquinho, né? Como faz a primeira pergunta, já vou até falar aqui para você. Como saber se realmente meu filho tem déficit de atenção? Como que um pai leigo completamente, né, na área de educação pode perceber isso? olha, a criança que ela tem o déficit de atenção, há que fazer uma diferença. Muita gente fala TDAH, que seria transtorno. A Aham, criança que tem déficit de atenção não tem por que ela ter um transtorno. Se aham, ela tem os apoios tanto da escola quanto dos pais, né? Ela não uhum, precisa ter transtorno, ou seja, ela não precisa ter um rendimento escolar baixo, não tem porquê, sim, ok? uhum, Então, o déficit de atenção, sempre quem vai identificar mesmo vai ser um profissional. É interessante, sim, porque antigamente aqui na Espanha só ia no médico. Agora, uhum. todos, peguei 4 alunos que o médico mandou fazer primeiro comigo a avaliação, depois Para eu depois ir passei com para o ele. médico, o que eu achei, aí ele, no caso, teve uma menina que ele entrou com a medicação, teve um menino não, né? Sim, Então, é, esse transtorno não é necessário haver, mas o déficit de atenção só vai saber um profissional mesmo. Agora, uhum, a criança que ela é hiperativa, ela não vai ficar hiperativa do dia para a noite, não. aham, Ela, quando começa a andar, esse menino já corre. Você tá uhum. entendendo? Esse menino é aquele menino que quer subir nas paredes, quer subir nos vidros. Eu, 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 eu lembro de uma criança que eu conheci, né, que eu ajudei na criação dessa criança. Ele era hiperativo, Aham, ele punha o pezinho para fora. Você já viu como é que é? Você está aham. sentado na mesa, já está com o pé para fora para poder ir Para poder brincar. Nem senta, né? Não come sentado, nem né? Já senta, sai já parece que. rodando, né? Então, assim, a criança que é hiperativa, ela é impulsiva, ela quer as coisas para ontem. Tudo ela Aham, quer. E faz um drama, sabe? Chora por tudo. Chora, porque também ela sabe que controla os pais chorando, né? Ela uhum, sabe que vai manipular, né? Então, é uhum, uma criança hiperativa, a criança não tem por que ela ser mal educada. Eu tenho muito, já uhum, tive vários alunos aqui hiperativos, bem educados. Mas é uma criança que os pais esgotam. E outra uhum. coisa, o pai pensa o seguinte: essa criança tem muita energia, então o quê? Se ela Vai ficar na correr e atividade. se ela fazer muita atividade física, então vai gastar, mas é o contrário, porque a criança Aumenta? aumenta, porque o cérebro desse tipo de criança é diferente, né? A Uhum, neurologia, as sinapses são diferentes. Quanto mais movimento ele faz com a cabeça, mais o cérebro excita.
Então, essa criança é uma pilha Evered, né? Não vai acaba nunca. Então, outro dia, eu estava com um menininho avaliando ele, né? Ele falou assim, antes de dormir, meu pai me põe para correr em volta da casa. Para ver se ele dorme. Aí eu falei assim, não. Aí eu falei com o pai depois, né, longe do menino, e falei, vou te ensinar a fazer vela com o menino, né? Fazer um relaxamento da vela, né? A vela, você manda o menino endurecer o corpo, tem que estar de pé, né? E depois vai dando ordem para o corpo e relaxando, né? E aí eu dei alguns exercícios para ele, falei, não, na hora o menino vai estar com o coração disparado, não vai dormir de jeito nenhum, então tem que deixar ela acalmar, dar um banho de banheira que aqui tem, né? Então, e a criança que tem déficit de atenção sem hiperatividade é aquela criança que parece uma tartaruga. Ela faz tudo devagar. Você fala com ela e parece que ela não está aí, sabe? Ela é distraída. Tanto o com hiperatividade quanto o sem hiperatividade, os materiais, gente do céu, aqueles cadernos cheios de orelha, a letra, então, meu Deus do céu, terrível. Mas olha, eu quando vou tratar com eles, eu não digo nada disso para eles, né? Eu falo com eles assim. É uma característica. Tá escrevendo, e tô vendo que vai sair uma letrinha bonita aí, hein? Uma hora sai. Não é? A gente que é mãe, a gente chama a vida, não é? Porque você, por exemplo, quando teve seu filho, você chamava ele, Mateus, seu filho, né? Luca. Luca. Ele não sabia que era do Lucas, não é? Você tem que falar Luca, não é? Aí ele se identificou. Então, a gente chama a vida as coisas também, né? Então, se a gente quer que o filho da gente seja, né, esse menino respeitoso, estudioso, é bom que a gente fale para ele, olha, você é muito respeitoso, você é estudioso, você é uma boa pessoa. Então, a criança que tem hiperatividade, ela não é uma má criança. Ela tem a condição, ou seja, é igual a cor dos olhos. Você, por mais que você queira mudar as cores dos seus olhos, você não pode. O déficit de atenção também não pode. Então, se você notar que o professor reclama, né? Que a criança, isso já no jardinzinho, né? Que a criança é chorona, que ela começa uma atividade e não termina, né? E para. Que ela é muito impulsiva, pega uma coisa, pega outra, né? E principalmente a criança mais nervosa, assim, é melhor, porque se a gente começar cedo, eu comecei com o menino 6 anos, eu tratei ele 4 anos. Agora é adolescente, está tirando notas boas na escola, não teve problema, entende? Então, o déficit de atenção, o problema do déficit de atenção é que ele tem problema para focalizar a atenção, para regular a atenção e para manter. O que é isso? Por exemplo, se você está vendo um filme, por exemplo, nós que somos donos de casa, a gente está vendo um filme, o filme está super interessante, mas aí passa na cabeça da gente assim, a roupa está na máquina, você não estendeu, não é? Tem que pôr feijão de molho, não é? Aí a gente volta, não volta pro filme? Normal. O problema do déficit de atenção é que quando ele pensa essas coisinhas, engancha um pensamento no outro e ele sai. Não volta mais. Ele está ali sentado, mas o pensamento... A cabeça já foi. Não tá, né? Então, claro, isso na escola, para eles, é um suplício, porque eles têm dificuldade também de manter tempo sentado, né? Então, um suplício para eles. Essas crianças têm que estar sentadas na frente, tem que estar... A professora tem um jeito dela dar aula, de vez em quando ela está dando aula, falando alguma coisa, se o menino está ali na frente, ela sabe que tem alguns meninos que têm problema de atenção, ela fala, Carlinhos, olha, estou falando isso daqui. Ô, João, olha, estou explicando isso, sabe? E às vezes passando e batendo na carteira assim, sabe? Já ativa a atenção da criança. Porque a criança, com ela mover a cabeça, o cérebro dela arranca, é igual um motor. Então, se ela tiver esses cuidados, ela vai precisar de mais tempo também para fazer as lições, as atividades e também para fazer as provas, os exames. Porque o problema
da criança que tem déficit de atenção, não é que ela quer, ela não faz de propósito. Mas ela começa a ler um papelzinho assim, por exemplo, ela lê a primeira pergunta, quando ela terminou de ler, ela já esqueceu o que punha lá no início. Ela não tem um problema de memória, ela tem um problema de focalização de atenção. Então, o que eu faço com eles é um tratamento para ele regular, manter e focar a atenção. Só que uma criança dessa nunca vai poder estar 3 horas estudando, não tem condição. Sim. Seria um suplício. Outra coisa que muito pai também e muita mãe pensa, que essa criança tem que chegar em casa, deixar ela descansar bastante para ela fazer a lição. Só que se fizer isso, a criança não vai querer voltar. Porque aquela fica distante, né? atenção dela diminui muito, vai lá para baixo e ela não quer voltar. Então, o bom é se a criança chega em casa, né? Ela vai almoçar, ou vai tomar café, ou vai lanchar. Aí ela faz aqueles 15, 20 minutos, mas depois já volta e faz. Porque se ela aproveitar esse fluxo assim, ela já vai conseguir fazer a lição. É mais aproveitável, né? Isso, porque depois essa criança, para voltar e sentar na mesa, vai ser um custo, porque a atenção dela já baixou demais o nível atencional, né? Então, para identificar se a professora reclama, né, do seu filho, fala, ele não presta atenção, ele é muito genioso, ele chora por tudo, ele estraga os materiais, essas crianças, porque perde os materiais, sabe? Olha, é fácil você ver quando o menino tem déficit de atenção, até mesmo na aparência. Essa criança, ela não gosta de amarrar o sapato. Eu não tenho um aluno que gosta de amarrar o sapato. Te falo a verdade. Eles têm tédio de amarrar o tênis, sabe? E assim, às vezes ando desarrumado, descabelado, sabe? Por quê? Porque tudo isso para ele é gastar tempo à toa, né? Ele acha que é gastar tempo à toa. Então, ele quer fazer as coisas correndo para poder ficar livre. E agora, a criança que é também muito devagar, que parece que tudo, está fazendo tudo, está cansado, né? Tudo está cansado. Então, também, aí é o déficit de atenção sem hiperatividade, que é chamado aí no Brasil de desatenção. Tá? Então, tem as duas já deu para perceber aqui, quem está entrando agora, né? Quem está nos assistindo, a grande diferença, né? Porque o que nós estamos mostrando aqui, né? O que a Rosa está querendo explicar, é que não é só porque o menino é relaxado, ou não é só porque o menino não quer ficar sentado assistir a aula que ele tem déficit de atenção. Existem outras coisas, é realmente a criança que não consegue se centrar naquilo que está sendo feito, ou na aula, ou em casa. E isso é uma coisa interessante, Rosa, porque tem gente que fala assim, meu filho tem déficit de atenção na escola. Gente, quando tem déficit de atenção, em qualquer lugar, ele não assiste um desenho inteiro. Não. Não é uma coisa que é só na escola. É aquela criança que está assistindo futebol com você e ela já está pondo a chuteira, ela já está ali com a bola, sabe? Ela tem um movimento do corpo assim que você vê Faz que junto, né? Parece que tem uma formiga mordendo. Não aguenta ficar parado, né? É diferente. Então, às vezes, essas crianças podem até jogar um pouco de videogame, mas bem pouco, né? Ela joga videogame, a não ser assim que ela já está muito viciada, né? Então ela vai ficar tempo lá. Mas geralmente ela prefere mais brincar e agora aquela criança que fica ali esparramada, pode ser que ela tenha déficit de atenção, mas com inatenção. Mas o interessante é que a hiperatividade é mais comum nos homens, tá? Quase nunca menina tem déficit de atenção com hiperatividade. Geralmente pode acontecer também, né? Mas é déficit de atenção sem hiperatividade. O problema é o seguinte, o déficit de atenção com hiperatividade pode ser que a medicação possa até ser boa, mas não adianta tomar só o remédio, tem que tomar o remédio e fazer, né, uma intervenção, né, nessa área para poder aprender a focar a atenção. Né? A lidar, né, porque é bem essa dificuldade, se ele não consegue focar atenção na escola, não vai conseguir focar atenção
no adulto, no trabalho, né? Então é uma coisa séria e precisa ser tratada, né? É. E outra coisa que o hiperativo, ele tem uma grande tendência, né? Não, graças a Deus, não são todos, e também por causa da educação e da educação, principalmente educação cristã, mas muitos desses crianças que são, se não fazem um tratamento, não estou falando de tomar remédio, porque a maioria dos meus meninos não toma remédio, só faz tratamento comigo. Eles podem vir a ser um delinquente, né? No futuro. E igual você falou, o problema é que aí vai trabalhar, não para no emprego, né? Vai de emprego em emprego, às vezes divorcia várias vezes também, porque não é capaz de trabalhar um relacionamento, né? Então, mais uma coisa boa, maravilhosa, é que a aprendizagem, gente, ela pode mudar o cérebro da criança, a sinapse. Legal. Então, se a criança tiver esta atenção, acompanhamento, né? Acompanhamento profissional de alguém que saiba o que é, que treine ela de verdade, né? Com amor, com carinho. O que acontece é que essa criança muda. Olha, quando eu estudei, o meu professor dizia que quando adolescente é triste de cuidar. Eu agora estou com 3 adolescentes, né? Que eu atendi quando criança e realmente fizeram o tratamento comigo e foi muito bem. E que estão hoje na escola seguindo o ritmo normal, né? Sim. Então, é possível. E quanto mais cedo a gente puder ajudar, é melhor, né? Sim. E uma coisa também, tem criança que tem hiperatividade e é muito inteligente, mas nem sempre passa assim. A maioria das crianças tem a inteligência médio-alto. Então, não quer dizer que uma criança que tenha déficit de atenção é porque é muito inteligente, né? Então, também ela pode ter. Agora, se você vê, né? Não precisa chegar a ser drástico. Você vê que já a criança não está acompanhando o currículo, que ela se recusa a fazer as lições, né? Que a professora reclama, ele não termina a lição, ele morde. Às vezes, quando é nessa fase assim, às vezes a hiperatividade dá um pouco de agressividade também, sabe? Então, já é melhor a gente levar e fazer uma avaliação. Inclusive, eu estava olhando, gente, olha, tem o Instituto Paulista de Déficit de Atenção, ele tem testes, tanto para adulto quanto para criança, que você pode fazer os testes lá, viu? Eu entrei hoje, pesquisei para poder informar para vocês. Então, no Instituto Paulista de Déficit de Atenção, entrando lá, tem. Boa dica aí para quem tá lutando com o filho em casa. Então, né? Pelo menos para ter, né? Faz um testezinho lá, pelo menos para poder ver algumas coisas. E uma coisa interessante, os pais, a criança sempre vai querer a atenção dos pais. Sim. Então, às vezes, quando tem uma separação, quando a família está passando por algum problema, às vezes aquela criança parece hiperativa, mas é porque ela está muito ansiosa com a situação, sabe? Então, sempre nós temos que dar atenção para os nossos filhos, sem eles terem que fazer muita arte, ou gritar, ou chorar, né? Porque se a gente dá atenção para eles de uma forma constante, né? Sempre constante, também vai evitar dessa criança ficar birrenta, né? Dessa criança... ela vai aprender com você a controlar os pensamentos, controlar os sentimentos. Então, se a gente grita muito com os filhos, ou se a gente se exalta muito, eles vão aprender de nós. Eles aprendem mais pelo que nós fazemos do que pelo que nós falamos, né? Então, também isso é importante. Por isso é importante também a questão do limite, rotina, tudo que dá segurança para a criança, né? Então, isso é uma das coisas mais importantes. Você conseguir fazer a criança ter segurança no relacionamento do dia a dia da casa. Por exemplo, a rotina é uma das coisas maravilhosas, né? Você ter dentro de casa com seu filho e aí ele sabe, ó, esse é o horário. Você imagina, a criança que acorda, não sabe que hora que vai comer, não sabe que hora que vai estudar, não sabe. Ela fica perdida e isso dá muita ansiedade nas crianças, né? Infelizmente, tem muitas casas hoje aí sem rotina,
que é tão fundamental, né? Uhum. Rosa, vamos para mais uma pergunta, né? Bom, nós falamos então dos sinais de déficit de Uhum. atenção com hiperatividade e sem hiperatividade, né? Agora, então, qual que é o melhor tipo de tratamento para a criança com déficit de atenção? Então, geralmente, esse tratamento, eu prefiro falar intervenção do que tratamento, porque eu não Aham, considero o déficit de atenção uma doença, uma apesar, né, doença, sim. de que tanto a Associação de Psiquiatras, né, dos Estados Unidos É, considera, mas coloca. eu prefiro pensar que é mais uma característica, uma Aham, condição, né, sim. da criança. E o melhor, geralmente, é ela fazer uma intervenção, né, com um Uhum, psicopedagogo, né? Não só uhum, aquelas terapias, porque aí a criança não aprende a focalizar a atenção, aproveitar aquele tempo de atenção, né? E tem que sim. trabalhar para diminuir a ansiedade, né? Porque quando a Uhum, ansiedade sobe muito, a atenção baixa, né? Então, a aham, gente tem que ensinar, dar estratégias para as crianças lidar com a ansiedade, com o estresse, né? uhum, E, ao mesmo tempo, por isso que é tão importante fazer uma avaliação, porque nessa avaliação, o profissional vai pedir também para que o colégio faça a adaptação curricular necessária para essa criança. Às uhum, vezes, além de dar mais tempo para ela e de não exigir, porque tem o currículo básico que se pode exigir, mas às vezes se exige muito mais do que isso, né? Então, também fazer essa uhum, adaptação curricular para que a criança possa acompanhar, né? A uhum. criança que é com déficit de atenção sem hiperatividade, ela é mais lenta, então ela vai, às vezes, vai precisar de uma ou duas explicações a mais, então também ela vai precisar de reforço escolar, né? Nas Uhum. matérias que ela E, está. e você também comentou na questão das provas, né? De ser feita em modo separado, né? De acordo Isso, com o que o sempre sem professor achar melhor, envergonhar né? a criança, hein? Sempre Sim. sem envergonhar, porque eu tenho uma aluna que, tadinha, a cabecinha dela, colocaram ela para fazer umas aulas de reforço, mas colocaram justo onde é, crianças especiais iam fazer as aulas. Ah, Então, ela chegou até a mim achando que ela era especial, entende? E uhum, quando não era, tinha um nível de inteligência boa e tal, eu tive que conversar com a professora, pedir para que ela não recebesse as aulas ali, que fosse numa classe uhum, normal, né? Então, sim. fazer adaptação curricular, as provas, dá tempo. Às vezes também o próprio ambiente escolar Uhum, de uma forma acolhedora, né, para essa criança, para ela não sentir que ela é diferente, que ela é um bicho uhum, raro, né? Mas, sim, ou seja, o professor tem um modo de fazer com que todos se aceitem, se encontrem, né, e sim. recebam o que necessitam sem essa criança passar vergonha. Então, tem que ser feito de uma forma delicada. Ela pode ter mais tempo, né, para Uhum, fazer a prova, porque se ela tem mais, se ela ficar muito nervosa e pensa, tem que fazer numa hora, às vezes ela não dá conta. Mas às vezes aham. ela pensa que pode Mais ter mais tempo, né? tempo, mesmo assim, às vezes ela acaba numa hora igual aos outros, entende? É, Mas aí só para segurança, né? a ansiedade diminui, né? Então, Você essa criança falou. Ah, desculpa. tem que fazer esse tratamento, né, com um profissional que Uhum, seja qualificado, tá. ou essa intervenção, né? Você falou sobre inteligência. A próxima pergunta fala um pouco disso. Estou dando uma corrida porque o nosso horário já está voando. Mas a É, gente já ver... falou tudo. é verdade que as crianças com déficit de atenção são muito inteligentes? Tem, né? Isso fala bastante, Não, né? a taxa é normal entre a população, por exemplo. Tem uma porcentagem de crianças, de adolescentes que são muito inteligentes. Claro, tem alguns Uhum, que têm déficit de atenção também que são inteligentes. Mas não é o uhum, que acontece sempre. Geralmente, eles têm uma inteligência médio, uhum, médio-alta, pode ser médio-baixa. Gente, uma inteligência médio-baixa, médio-alta, o que quer dizer isso?
quer dizer que a criança pode fazer qualquer coisa que ela se propuser, que ela se proponha, né? Porque todos nós temos nível de inteligência, né? Então, às vezes, quando a gente fala com os pais, eles ficam assustados. Agora, eu falo o seguinte, gente, queira ter um menino de inteligência média, melhor, viu? Muito inteligente dá muito problema. Depois já tem que avançar, né? É verdade, é Então, verdade. assim, eles podem ter um nível de inteligência bom, mas não chega a ser super inteligente. Alguns, sim, mas Sim. não representa. Não a maioria, né? Não. Tá. A próxima pergunta, então, já que nós falamos um pouco sobre tem pessoas que não têm déficit de atenção, né? Mas então, quais os motivos da falta de atenção de uma criança sem ser esse déficit de atenção? Pode ser, né? Porque eu falei já, separação dos pais, família com muitos problemas, né? Que às vezes o casal, sem querer, a criança percebe que o casal está passando uma crise, pode, né? Mudança, né? Quando você muda para um país, para outro país, aquilo tudo também pode influenciar na criança, como ela está assim entre despedir dos amigos, fazer novos amigos e ao mesmo tempo tentar aprender o idioma, o jeito que a pessoa vive. Então aquela criança pode parecer distante, né? Aqui fala ida, né? Pode parecer que a criança é distraída, que a criança não está nem aí, né? E às vezes não, ela só está um pouco o pensamento dela ocupado com tantas mudanças, né? E essa mudança também não é só para quem vai para fora, né? Se você muda de uma cidade para outra, de uma escola para outra, de um bairro para outro, já pode causar essa estranheza, né? Isso, e cada criança também tem como que eu digo? Tem criança que ela já tem uma tendência de ser mais forte, por assim dizer, e outras crianças que são mais frágeis, né? Então, a gente, como pai, e mãe, a gente sabe que tem criança que aguenta mais, tem criança que aguenta menos. E também pode ser também, né, que a criança esteja passando, às vezes, por um bullying, né? A gente não sabe, né? E aí isso vai afetar no jeito de atenção. Às vezes é o professor muito bruto, né? Tem professor que é muito bruto, porque a criança, gente, ela aprende quando ela tem um relacionamento. Quando ela tem um relacionamento... Se ela se bloqueia com o professor... Então, a gente precisa de alegria, de amor para poder aprender, né? E às vezes pega um professor ruim, o outro ruim, ninguém incomoda com ela, ninguém se importa. E a vida da gente é relacionamento. Então, essa criança pode parecer desfocada, mas às vezes ela está desmotivada, porque ela não está tendo alegria naquele momento ali na escola, né? Às vezes não está sendo bem aceita pelos coleguinhas, né? Então, tem que ver. E às vezes também, eu peguei um menino de 12 anos. A mãe... Foi só uma vez que ele não tinha déficit de atenção. E eu descobri o que ele tinha, assim, num momento, né? Aí nós começamos a conversar, ela falou que só tirava 0 em matemática, né? E ela só tinha o lugar, a hora do almoço para deixar o menino comigo. Aí eu fui, falei, tá bom, pode deixar. Peguei, trouxe lanche para mim e para ele, né? Eu falei, tá bom. Aí nós começamos a comer e eu comecei a conversar com ele, ainda nem tinha começado a avaliar. Aí descobri que o menino tinha 12 anos, ele não sabia fazer as operações básicas. As operações, né? De soma, subtração, divisão, isso. E eu fiquei impressionado, falei, como é que esse menino chega com 12 anos, né? Aí eu fui conversar com ele, ele tinha passado por várias escolas, né? E ele não era também espanhol, mas mesmo assim já tinha 3 anos que ele estava aqui. Aí eu conversando com ele, né? E assim, aí eu falei para a mãe, porque claro, eu ia conversar com a mãe para ver se precisava fazer, né? E nisso daí eu falei, vamos observar ele mais. E aí comecei a ensinar para ele as operações e falei. Aí tinha um professor de matemática que trabalhava, aí eu pedi para a mãe colocar ele lá na matemática. Eu ia ficar observando se ia precisa, porque... Precisar, né?
Porque às vezes pode ser dispendioso também, né? Aham. E aí, era isso, o menino aprendeu matemática e ficou bem. Se não Então, tem tem o básico, né, preparado, o restante não vai, né, da matemática. Então é difícil E tem mesmo. pais também que traz igual, às vezes pais ricos, né? Traz a criança, uma criança que eu avaliei, o pai dela era um alto funcionário aí, né? E aí eu fui conversar com ele, e aí ele, a primeira coisa que ele falou para mim, meus pais não gostam de mim. E Por eu causa do falei, quê? como que não gosta de você, querido? Ah, minha mãe, eu não vejo ela. Uhum. Ele ficava por conta de empregada, né? A empregada levava na aula, a empregada buscava, a moça trazia, a moça fazia comida para ele. Então a mãe ficava andando o dia inteiro por aí, né? E Uhum. o pai trabalhando, né? Viajando para lá e para cá. Então, tadinho, ele Foi se achava que ele perdendo tinha no meio do valor, né? caminho. É, achava que ele tinha É, valor. Então, o jeito de chamar atenção é tirar nota mal, né? Notas é, más na escola, né? é. E então, muitas vezes é isso, a criança precisa de ter apego, né? Precisa de pai, de mãe, né? Precisa. Precisa de abraçar, de beijar, de tocar, né? Tudo isso. De pais que fazem seu papel de pai, né? Ah, a última pergunta aqui. Como será? Então tá, teu pai, né? O pai identificou o filho com déficit de atenção. E aí a pergunta dele é: como será o futuro do meu filho com déficit de atenção? Bom, será como qualquer futuro, que a gente não sabe bem como vai ser o nosso futuro. Mas, uma coisa boa, se a gente apoia essa criança com déficit de atenção, apoiar, gente, é, é assim, essa criança com déficit de atenção, muitas vezes vai precisar que você sente com ela a cada dia na mesa. Então, Uhum, sente com os uhum, outros irmãos também. Porque se tem outros irmãos e senta só com um, os outros vão ficar com é, ciúme. Então, senta com todo mundo. Não é preciso fazer a lição para eles, nem dar as uhum, respostas. Mas, às vezes, vai ser necessário que você leia os enunciados para eles. Às vezes uhum, é necessário que leia os enunciados, né? uhum. Lê uma vez, lê duas vezes. Essa criança, quando ela sentar na mesa, ela tem que ter todo o material que ela precisa ali. Então, Certo. nesse ponto, os pais também podem ajudar, né? Que ela Uhum, já separe todo o material. E uma das coisas boas são as autoinstruções, que são instruções que a criança mesmo dá a ela mesma. Por uhum, exemplo, eu vou me sentar agora, vou pegar primeiro os livros que eu tenho que completar, vou deixar aqui o lápis, a borracha, o que eu uhum, precisar, né? A régua, tudo. Minha mochila está aqui pertinho de mim, então se eu precisar de alguma coisa eu posso pegar aqui. Então, deixar o material todo separado. Se essa criança já foi no banheiro, tem sede, deixa já um copo de água ali preparado e você senta com ela ali. Mesmo que você for fazer outra coisa, você pode até fazer. uhum, Não ouvir música, né? Nem assistir televisão perto dela, não. Mas uhum. assim, você pode trabalhar em alguma coisa, né? Escrever alguma coisa, ler um livro. Então você fique ali de vez em quando, ó, ó o barulhinho, ó. Só dessa batidinha ele volta a atenção. Uhum, volta. Que Interessante. não seja contínua, não. E nem de minuto em minuto, que o melhor é quando ele não Aham, espera. aham, dá um tempinho, dá um pá. Opa, É. aham, Inclusive, eu costumo também dar pontos para os meus alunos, né? aham, Porque aí depois eles trocam esses pontos por alguma coisa. Que no caso de pai e mãe, pode até ser um passeio, jogar uma partida com os meninos, não precisa ser uhum, prêmio de dinheiro. uhum, Então, eu tenho umas tabuinhas que quando eu ponho, faz. Então, fez a primeira lição, eu ponho lá. Fez. Então, na hora que. E isso é ótimo, porque você põe para um, serve para todos. Então, na mesa, né? uhum. Todo mundo quer ganhar. Aí, ó, né? Aí depois, quando ele pega esses pontinhos que ele fez aquele dia, por exemplo, terminou a primeira lição, terminei aqui o ponto. Aí o outro também terminei. Tá vendo? Entendi. Aí eles juntam os pontos e aquilo ali depois troca por coisas. Passei no parque, andar de Aham, bicicleta, jogar uma partida com o pai, brincar com a mãe, alguma coisa que possa fazer juntos, né? uhum, E
isso daí vai ser a vida dos pais, que se vocês querem que os meninos estudem, vocês vão ter que fazer sacrifício de estar sentado com eles, sem nenhuma distração, nem televisão, nem música, nada. E que não esteja com fome também, né? E tudo preparado ali. Essa criança, se ela começa desde pequeno a fazer, a seguir essas autoinstruções, a gente tem que ensinar para ela. Por exemplo, quando você vai no exame, você olha para o exame, então ensinar a conversa interior para a criança. Bom, vou pôr a data, vou ler cada enunciado, né? Aí vai lá, cada enunciado. Em casa ela pode até repetir de voz alta, tá? E agora, então, vou responder a primeira pergunta. Já tá aqui meu lápis, minha borracha e minha caneta, tá? Ela vai, então, ela vai fazendo perguntas para o cérebro dela, já tá pro cérebro concentrando ali, né? Isso. Aí você pode até pôr as autoinstruções em casa, né? Na mesa, assim. O melhor é os posit, sabe? Não escreve no papelão, não, porque a criança... o posit é o melhor, sabe? Então, eu até faço uns posit assim, para os meus meninos quando eles sentam na mesa, para eles saberem todos os materiais que eles têm que colocar, tá? Depois, além disso, você está sentado. Então, as crianças estão sentadas. Isso já é um modelado, eles sentados ali, né? Então, se você tiver, igual a senhora falou, uma rotina diária também para essa criança, né? E olha, gente, se prometer um prêmio, pode até depois negociar, choveu, não deu pra gente ir no parque, então, mas tem que dar o prêmio, ok? Tem que dar o prêmio. Aí muita gente fala para mim assim, mas Rosa, mas e se negociar com o menino? É negociar, mas eles negociam com você também. E você não dá todas essas coisas sem eles fazerem nada? Então, dá as coisas quando eles fizerem as coisas. Entende? Então, olha, sempre dá resultado tempo com os pais. E não precisa ser muito. 15, 20 minutos. Qualidade, né? Tempo de qualidade. Parar o que está fazendo literalmente. Não está sentado do lado com o celular na mão. É literalmente olhar, né? Outra coisa que os pais podem fazer, quando for falar com uma criança que tem déficit de atenção, ou com qualquer criança, olha para o rosto dela. Acerca, né? Se for casa baixa, fala com calma com ela. Não fala andando, fazendo coisa. Porque senão a criança não presta atenção. Outra coisa, às vezes a criança não presta atenção porque ela está com problema de audição. Então tem que, além da avaliação, tem que fazer uma avaliação física também. Da visão, né? Do ouvido, tudo, tá? E aí, também, quando as crianças vêm, eu faço uma avaliação dos currículos. Porque às vezes a criança mudou de escola, ou por ela ter problema de atenção, ficou lacunas. Entendeu? Então é importante a gente preencher essas lacunas, igual esse menino que ficou essa lacuna, que ele não teve, não aprendeu a somar ou a restar, né? Então é importante. Essa criança vai poder ser um adulto feliz, realizado, né? Porque se ele tiver essas pautas, né? Se ele receber essa ajuda de um profissional, ele vai poder ser quem ele quiser, o que ele seja, né? Pode desenvolver as habilidades e capacidades dele sem problema, né? Então, o que a gente, como profissional, faz é só dar um empurrãozinho, né? Isso. E com uma orientação correta, os pais vão conseguir aí direcionar a vida dos filhos, né? E quem sabe até mudar a situação do que pode estar acontecendo hoje em casa. Uma coisa interessante, só que eu vou comentar, é que a maioria das crianças que têm déficit de atenção tem o pai ou a mãe que tem déficit de atenção. Ok? Às vezes um avô. É hereditário. Então, às vezes, quando eu estou tratando da criança, eu tenho que tratar do pai também. Eu tenho um menino que é hiperativo de livro, mas o pai dele é hiperativo de livro também. Então, porque eu marco o tempo com os pais também, né? Então, eu também tive que ajudá-lo, porque, claro, ele não aceitava a hiperatividade dele, então, no filho era pior. Pior ainda. Agora, a hiperatividade, muitas vezes, no adulto, muda. Porque quando é criança é hiperquinésia, mexe muito. Quando é adulto é o cérebro que não para de funcionar o tempo todo. Entendi. Rosa, muito, muito obrigada. O tempo já está aí, daqui a pouco o Insta corta a gente. Mas eu não quero ser cortada antes de te agradecer.
e realmente foi muito bom, foi muito esclarecedor, porque é o que está acontecendo hoje em dia. Muitos pais com crianças com dificuldades em casa e falam, tá todo mundo com déficit de atenção, quando na verdade não é, né? É. Então, foi muito bom mesmo, foi bem explicativo, então eu acredito que vai ajudar muita gente aí. Se você quiser falar alguma coisa aí no final. Eu quero agradecer mesmo por essa oportunidade, né? E se alguém, eu vou pôr amanhã no meu Instagram, se alguém quiser fazer uma tutoria, eu vou estar pondo lá no Instagram, vocês podem se inscrever, a gente pode fazer uma mentoria, uma tutoria, para resolver as dúvidas de quem ficou com dúvida, ok? Muito legal. Então, eu vou colocar, assim que colocar no Instagram, eu já coloco também o Instagram da Rosa embaixo. Então, quem quiser uma tutoria, ela está oferecendo aí essa tutoria, bênção de Deus, e você pode estar entrando em contato com ela no Insta dela. Rosa, Deus te abençoe. Eu quero agradecer a todos que entraram aqui hoje. E lembrando que eu vou colocar no YouTube, você pode estar compartilhando, é mais fácil compartilhar por lá. E com certeza vai abençoar muitas pessoas. Obrigada, Deus minha amiga. abençoe todos vocês, gente. Deus Obrigada, gente. abençoe, Rosa. Um abraço para Beijinho para todos. vocês. Obrigada, querida. Tchau. Tchau.